Com relação à segregação de histórias, a gente percebeu que tem uma característica muito distinta de história para história dentro do contexto do Data Science. E aí, para conseguir até aplicar o Lean Kanban de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, a gente conseguir entender melhor o que está sendo feito ali, a gente separou o fluxo das histórias de acordo com uma fonte de inspiração grande que a gente usou foi o CRISP-DM, que é um framework relativamente antigo, na época que Data Science ainda era chamado de Data Mining, e lá tem uma série de tarefas, né, uma série de tipos de história que são feitos dentro de um contexto de ciência de dados. Ele começa pelo Business Understanding, que é basicamente o entendimento do negócio, esse alinhamento com o que deve ser feito até o final para geração de valor, e isso entra como primeira etapa. Dentro da segunda etapa seria o Data Understanding, que é essa imersão nos dados para entender o que tem ali de matéria-prima para a gente trabalhar, né, para a gente conseguir fazer essa geração de valor alinhada no Business Understanding. Depois tem o Data Preparation, que você precisa realmente refinar aquele dado e transformar ele colocar ele numa forma em que essa geração de valor seja possível, seja da forma de um dashboard, de um relatório, de um modelo ou de alguma tomada de decisão baseada num indicador. E, no final, o modeling, que é basicamente a criação desse artefato, com base nesses dados todos. E eu estou falando aqui em sequência, mas, na verdade, o próprio framework ele mostra que essas tarefas, elas não são necessariamente sequenciais. Você pode criar uma hipótese, por exemplo, no Business Understanding, e no Data Preparation você descobre que aquilo ali não é a hipótese que você queria. Por exemplo, eu queria mostrar um indicador que eu não consigo calcular com os dados que eu tenho. Então, eu tenho que voltar para o Business Understanding e fazer o processo de novo. Então, é um processo muito iterativo. Não existe uma sequência clara. E aí, essa segregação das histórias facilita nisso também. E uma outra coisa que a gente também fez foi criar um tipo de história que seria o Improvement Iteration, né? A iteração de melhoramento, que é basicamente a nossa ideia, voltando um pouquinho, a nossa ideia com estudos é sempre, dentro de um contexto de dados, entregar um valor e iterar sobre esse valor, iterar sobre essa entrega, melhorando ela aos poucos, ou seja, entregar o mais rápido possível e iterar, de forma que o cliente já consiga gerar valor com base naquela entrega desde o início, e depois os melhoramentos vão aumentando esse valor entregue. E esse Improvement Iteration é basicamente um resumo dessas fases que eu citei, só que um pouquinho de cada, de forma em que no final das contas há uma melhoria naquele artefato. E esse processo cíclico vai acontecendo de maneira que aquela entrega vai sempre melhorando e o cliente vendo o valor daquilo ali.